Ei, você aí, você mesmo, você que chora sozinho onde ninguém vê, que segura as lágrimas durante o dia, mas quando vai tomar banho, elas caem sem que ninguém perceba. Você que sente a dor apertando no peito, mas disfarça com um sorriso para não preocupar ninguém. Que ora em silêncio, pedindo respostas a Deus, mas sente que o céu está calado. Se essa é a sua realidade hoje, eu quero te lembrar de algo muito importante. Deus vê suas lágrimas, conhece sua dor e sabe exatamente o que você está passando. Você não está sozinho. Então, antes de continuarmos, eu quero te pedir um favor. Se inscreva no canal para acompanhar mais mensagens como esta. Deixe o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. E nos comentários escreva: Deus está comigo. Vamos declarar juntos essa fé. Agora, abra o seu coração, porque hoje você vai entender que as suas lutas diárias têm um propósito maior. Parte 1. Por que enfrentamos tantas dificuldades? É comum nos perguntarmos: por que eu? Por que estou passando por isso? Muitas vezes encaramos as dificuldades como castigo ou como sinais de que algo está errado. Mas a verdade é que as lutas fazem parte do nosso crescimento. A Bíblia nos ensina em Tiago 1, 2, 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passar por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso significa que mesmo quando parece que estamos no meio de uma tempestade, Deus está moldando nossa fé, fortalecendo nosso coração e nos preparando para coisas maiores. Se você está enfrentando um período difícil, saiba que Deus não te abandonou. Ele está usando essa fase para te lapidar, te preparar e te fazer mais forte. Vamos refletir sobre algumas histórias bíblicas que nos mostram como Deus usa as dificuldades para nos moldar. A história de Jó era um homem justo e temente a Deus, mas passou por provações extremas, perdeu todos os seus bens, seus filhos, e foi acometido por uma doença terrível. Mesmo assim, ele não perdeu a fé. Seus amigos tentaram convencê-lo de que ele devia ter feito algo errado para merecer tanto sofrimento, mas Jó manteve sua integridade. Ele questionou Deus, sim, mas nunca deixou de acreditar que Deus estava no controle. No final, Deus restaurou a vida de Jó, dando-lhe o dobro do que ele tinha antes. A história de Jó nos ensina que mesmo nas piores circunstâncias, Deus está conosco e tem um propósito para cada provação. 2. A jornada de Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. A jornada não foi fácil. Ele enfrentou a resistência de Faraó, as reclamações do povo e as dificuldades do deserto. Moisés poderia ter desistido em muitos momentos, mas ele confiou em Deus. Cada desafio que ele enfrentou fortaleceu sua liderança e sua fé. Deus estava moldando Moisés para ser o líder que Israel precisava. A jornada de Moisés nos mostra que Deus está conosco em cada passo do caminho, mesmo quando a jornada é difícil. Parte 2. Deus está no controle. Mesmo quando tudo parece perdido, talvez você sinta que está preso em uma situação da qual não consegue sair. Mas acredite, Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Vamos refletir sobre mais algumas histórias bíblicas que nos mostram como Deus transforma situações aparentemente sem esperança em grandes vitórias. A história de José do Egito. José foi vendido pelos próprios irmãos, sofreu injustiças, passou anos preso. Aos olhos humanos, parecia que tudo estava contra ele. Mas anos depois, Deus virou completamente o cenário e José se tornou governador do Egito, salvando muitas pessoas da fome. Em Gênesis 50, 20, José disse algo incrível para os irmãos e que o traíram. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para realizar o que agora se faz, salvar muitas vidas.
O que parecia ser um sofrimento sem sentido era, na verdade, um plano divino em construção. A libertação de Pedro da prisão, no livro de Atos, capítulo 12, encontramos a história de Pedro, que foi preso por Herodes. A igreja estava orando fervorosamente por ele. Na noite antes de seu julgamento, um anjo do Senhor apareceu na prisão, libertou Pedro e o guiou para fora. Pedro pensou que estava tendo uma visão, mas quando percebeu que realmente estava livre, ele sabia que Deus havia respondido às orações da igreja. Essa história nos mostra que Deus pode intervir de maneiras milagrosas, mesmo nas situações mais desesperadoras. A ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus, estava doente. Suas irmãs, Marta e Maria, enviaram um recado a Jesus, mas ele demorou a chegar. Quando finalmente chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus foi até o túmulo e, com uma voz poderosa, chamou Lázaro para fora. Lázaro ressuscitou e muitos creram em Jesus por causa desse milagre. A história de Lázaro nos ensina que Deus nunca está atrasado. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele pode trazer vida e esperança. Como vencer as dificuldades com fé? Talvez você esteja se perguntando: ok, eu entendi que Deus tem um propósito, mas como eu enfrento isso sem desanimar? Aqui estão 3 chaves fundamentais para atravessar as lutas diárias com fé. Confie. No tempo de Deus, Deus tem um tempo perfeito para agir. Às vezes queremos respostas imediatas, mas Ele trabalha em processos. Eclesiastes 3:11 nos ensina: tudo Ele fez apropriado ao seu tempo. Mesmo que pareça que sua oração demora a ser respondida, confie. Deus nunca atrasa e nunca erra. Vamos refletir sobre mais algumas histórias bíblicas que nos mostram a importância de confiar no tempo de Deus. A promessa a Abraão e Sara. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. No entanto, Abraão e sua esposa Sara eram idosos e não tinham filhos. Eles tiveram que esperar muitos anos para que essa promessa se cumprisse. Finalmente, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Deus cumpriu sua promessa e Isaque nasceu. A espera foi longa, mas Deus foi fiel. A história de Abraão e Sara nos ensina que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo que demore mais do que esperamos. A conquista de Jericó. Deus prometeu ao povo de Israel que eles conquistariam a cidade de Jericó. No entanto, a estratégia que Deus deu a eles parecia estranha. Marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia marchar 7 vezes e então gritar. O povo obedeceu e as muralhas de Jericó caíram. A vitória veio porque eles confiaram no plano e no tempo de Deus. A conquista de Jericó nos ensina que a obediência ao tempo e ao plano de Deus traz vitória. Não pare de orar, mesmo quando não sentir vontade. Os momentos difíceis são justamente quando mais precisamos orar. Filipenses 4, 6, 7 nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas apresentem seus pedidos a Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Mesmo quando suas palavras forem poucas, Deus entende suas lágrimas. Não pare de buscar a Ele. Vamos refletir sobre mais algumas histórias bíblicas que nos mostram a importância da oração. A oração de Ana era estéril e sofria muito por não ter filhos. Ela orou fervorosamente a Deus, pedindo um filho, e prometeu dedicá-lo ao Senhor. Deus ouviu sua oração, e ela deu à luz Samuel, que se tornou um grande profeta. A história de Ana nos ensina que Deus ouve nossas orações e responde de acordo com sua vontade. 2. A oração de Daniel. Daniel era um homem de oração.
Mesmo quando foi proibido de orar, ele continuou orando 3 vezes ao dia. Deus o livrou da cova dos leões por causa de sua fidelidade. A história de Daniel nos ensina que a oração constante e fiel nos mantém conectados a Deus e nos dá força para enfrentar qualquer desafio. 3. A oração de Jesus no Getsêmani. Na noite antes de sua crucificação, Jesus orou no jardim do Getsêmani. Ele estava angustiado, mas submeteu sua vontade à vontade do Pai. Sua oração foi um exemplo de entrega total e confiança em Deus. A oração de Jesus nos ensina que em nossos momentos mais difíceis devemos buscar a Deus e confiar em sua vontade. Cerque-se de pessoas que te edifiquem. Não passe por tudo isso sozinho. Deus coloca pessoas em nossa vida para nos apoiar. Hebreus 10:25 nos aconselha: não deixemos de nos reunir como alguns fazem. Ao contrário, encorajemos uns aos outros. Busque estar com quem fortalece sua fé. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Vamos refletir sobre mais algumas histórias bíblicas que nos mostram a importância da comunhão e do apoio mútuo. A amizade de Davi e Jonatas. Davi e Jonatas tinham uma amizade profunda e verdadeira. Jonatas apoiou Davi mesmo quando seu próprio pai, o rei Saul, queria matar Davi. Eles se encorajavam mutuamente na fé e na amizade. A amizade de Davi e Jonatas nos ensina que ter amigos fiéis e tementes a Deus é uma bênção que nos fortalece nas dificuldades. 2. A comunidade dos primeiros cristãos. No livro de Atos, vemos que os primeiros cristãos se reuniam constantemente para orar, partir o pão e compartilhar suas vidas. Eles cuidavam uns dos outros e viviam em comunhão. A comunidade dos primeiros cristãos nos ensina que viver em comunhão com outros crentes nos fortalece e nos ajuda a crescer na fé. O apoio de Barnabé. A Paulo, quando Paulo se converteu, muitos cristãos tinham medo dele por causa de seu passado como perseguidor da igreja. Barnabé acreditou na conversão de Paulo e o apresentou aos apóstolos, ajudando-o a ser aceito na comunidade cristã. O apoio de Barnabé a Paulo nos ensina que devemos ser encorajadores e apoiar aqueles que estão começando sua jornada de fé. Deus está trabalhando na sua vida. Agora pare por um instante e pense: suas lutas não são em vão. Deus está vendo tudo que você está enfrentando. O que hoje parece ser um atraso, pode ser Deus livrando você de algo pior. A sua vida tem um propósito. Deus transforma choro em alegria, dor em testemunho, luta em vitória. Agora eu quero te fazer 2 convites. Escreva nos comentários: eu confio em Deus, mesmo sem entender tudo. Vamos juntos declarar essa fé. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Seja um instrumento de Deus na vida de outra pessoa. E antes de sair, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Assim, você continua recebendo palavras que fortalecem sua fé. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.